Queridas irmãs, queridos irmãos, permaneça conosco neste dia e noite abençoados, a paz de Jesus. Israel experimentava o silêncio da divina voz. Tudo indicava, naquele tempo, que a boca profética encerrara a sua mensagem nos penetrais do infinito. Fazia 400 anos que nenhum profeta repetira em Israel a mensagem da esperança, como lhe era habitual em toda a história. Foi exatamente nesse período de desconforto, quando Roma havia distendido o seu poderio por todo o planeta conhecido, que, vitorioso, apareceu no cenário político o admirável Caio Júlio César Otávio, o Otaviano. Vencedor do segundo triunvirato, esse homem frágil conseguiu reorganizar o império graças à inteireza do seu caráter. Alguns autores afirmam que nessa austeridade estava também a problemática dos conflitos que vigiam em Roma desde Júlio César. Mas, historicamente, do ponto de vista espiritual, Otávio conseguiu restabelecer a ordem e proclamar os direitos da cidadania romana. Porque naquela época reencarnaram-se na terra espíritos nobres. Ao invés de a terra ser povoada por Cipião africano, por Ciro, rei dos persas, por Alexandre Magno da Macedônia, por aqueles que devastaram o mundo para expandir o território geograficamente, a divindade permite que mergulhem na atmosfera terrestre as figuras alcandoradas de Salustio, de Tito Livio, de Mecenas, os grandes cantores da poesia latina. Quantas vezes o próprio imperador no foro, diante da sua tribuna de ouro, vertia lágrimas, quando alguém declamava os versos de Virgílio: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca possas ver nada que se iguale a Roma. Para que Otávio conseguisse manter a hegemonia do poder, estabeleceu na corte e no patriciado a diretriz da dignidade. A sua filha, que se entregava ao deboche, foi punida com o exílio para a ilha da Pandatária. E a sua mulher, que experimentava venenos nos escravos para libertar-se posteriormente de inimigos políticos, experimentou a reação nobre do marido, que manteve o vínculo matrimonial, porém separando-se do tálamo conjugal. No entanto, alguns historiadores, como Humberto de Campos, desencarnado, asseveram que ele era relativamente frágil, havia adquirido uma enfermidade cruel nas lutas da Bitínia e tinha o corpo assinalado por ultrizes feridas que lhe provocavam dores muito grandes. Por isso mesmo tinha o corpo coberto de ataduras e evitava o ar canalizado. Era este homem que naquele momento estabeleceu a paz em todo o período, o templo da deusa Vitória em Roma, pela segunda vez, nos seus 600 anos de história do Império, estava de portas abertas, o que significava que Roma estava em paz. Foi então nesse cenário que Jesus nasceu. Elegeu uma noite modesta do mês de abril, para poder aparecer na estribaria de Belém e iniciar o périplo do espírito imortal. Foi exatamente neste período, embora estivesse à frente de Israel, o homem que era arbitrário, aquele que havia mandado matar depois a sua própria mulher Mariane por faltas suspeitas de adultério. Herodes o Grande, que não era judeu, odiado pelos judeus e odiando os judeus, que tentara várias vezes colocar diante do templo as insígnias de Roma,
provocando a rebeldia dos israelitas. Nasce Jesus e a humanidade nunca mais foi a mesma. Daquela noite de abril para 25 de dezembro, foi somente o momento quando os cristãos em Roma, ao vincular-se ao império, resolveram apagar a mancha daqueles momentos difíceis que eram celebrados como a Semana dos Escravos e que se fazia caracterizar pelas saturnais ou pelas festas de deboche. Sendo o dia 25 de dezembro o mais curto do calendário de inverno no mundo, em Roma, as celebrações eram caracterizadas pelas bacantes. Trazem os cristãos a evocação da data do Natal, para que uma certa doçura tome conta das criaturas humanas. E o Rei Solar vem até a Terra para alargar os horizontes do pensamento e facultar uma vida inteiramente nova. Ele será o cantor da sinfonia inacabada das bem-aventuranças, mas também será o zênite e o nadir de toda a historiografia da humanidade. Como asseverou Ernesto Renan, ele dividiu a história em antes e depois dele. Jamais alguém que se lhe equiparasse antes, durante ou depois. Ele é o marco da mansidão e da misericórdia. Forte como um vendaval, era suave como o balido de uma ovelha mansa. E todos que o buscavam nele encontravam o pábulo divino da paz. Cercava-se de crianças misérrimas, daqueles órfãos que deambulavam pelas ruas. Inclusive de um menino, que será mais tarde o grande apóstolo do cristianismo, Inácio de Antioquia, que ele pega nas mãos e coloca no colo, e repreendendo os discípulos que tentavam afastá-las a essas criancinhas, ele diz que a elas pertence o reino de Deus, e que todos nós, quando assumíssemos a postura da inocência infantil, quando nos tornássemos crianças sem malícia, sem esses sentimentos perversos que nos colocam em guarda e que nos armam, facultando-nos amar, nós poderíamos realmente ser os legítimos candidatos ao reino dos céus. Por isso Jesus é inolvidável. Ao remendar os corpos rasgados pelas dilacerações ultrizas das dermatoses perversas, como o da hanseníase, ele colocava no íntimo do indivíduo a dulce da presença da paz. A mulher atormentada de Magdala, ele concedeu a plenitude da castidade moral. E de tal forma esta mulher tornou-se um símbolo da nova humanidade, que foi a ela a quem primeiro lhe apareceu no momento jubiloso da sua ressurreição. O Natal de Jesus, portanto, são bênçãos evocativas. Uma doçura imensa toma conta do ser que somos na trajetória em que nos encontramos. E isso nos proporciona amar, porque ele é o símbolo e é o ícone do amor. De tal forma que se deu a si mesmo, oferecendo a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância. O Natal para nós, portanto, tem um significado profundo, que é o da nossa comunhão com Jesus. É provável que ele já haja nascido no seu coração. E é provável também que esteja amortalhado na indiferença. Que seja possível neste Natal ele renascer. Renascer com toda a magnitude com que um dia na ressurreição gloriosa demonstrou a imortalidade e a comunicabilidade dos chamados mortos. E se por acaso a sua figura ainda lampeja como um crepúsculo, que isso se transforme no amanhecer de bênçãos, fazendo que esculpido em nós, seja ele quem fale pela nossa boca, quem haja pelas nossas mãos,
quem se movimente através dos nossos pés e quem vibre de ternura por aqueles hoje eufemisticamente chamados os excluídos. Que neste Natal, evocando a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga os embaixadores do reino qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo, a resposta foi a mais sintética da filosofia de todos os tempos: Jesus. Que Jesus realmente possa nascer em nós. E que as figuras mitológicas do Papai Noel e da árvore de Natal fiquem num plano secundário, como uma suave música em BG, que destaque a personalidade incomparável daquele que é a razão das nossas vidas. O seu verbo candente e meigo, que penetrava as vidas como um bálsamo, que penetra os poros e se aloja na intimidade da epiderme e da derme, que a sua dúlcida voz, ao nos penetrar e nos embriagar de encanto, possa provocar esse sentimento de holocausto, holocausto às imperfeições que ainda vigem em nosso mundo íntimo, holocausto às nossas tendências negativas, como muito bem propôs Allan Kardec ao definir o verdadeiro espírita, que ele está sempre lutando contra as suas imperfeições, as más inclinações. Que esse Jesus, da memorável noite santa, possa dominar as paisagens da nossa alma e nos ajude a cantar o seu hino de solidariedade e de amor. Nunca a humanidade tanto necessitou de Jesus como hoje. Agora, nestes dias como naqueles, a boca profética pareceu silenciar um pouco, mas graças ao advento do Espiritismo, proclamam a era nova, como proclamaram aqueles poetas, aqueles artistas que entreteceram a túnica nupcial da humanidade para o noivado com Jesus. Neste período em que a mediunidade traz-nos as revelações do mundo espiritual e cantam no âmago do nosso ser a ode da era nova, homenageando o Rei Solar, que nós, embriagados de júbilo, possamos descer às arenas com os mártires, entregando as nossas vidas consoante Lázaro escreveu na sua bela página no Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar o amor, ao ouvirmos a palavra de Jesus, que possamos repetir os mártires que se entregaram ao holocausto em nome do amor. E que nesta noite, no santuário da família, no estudo do Evangelho do lar, recordemo-nos de Jesus, dizendo suavemente: vem, celeste amigo, vem ter conosco e permanece no relicário dos nossos corações, qual numa antiga música de ternura, evocando-nos sempre a misericórdia de Deus. Sob essa dúlcida emotividade, escutamos as vozes dos anjos repetindo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Feliz Natal.